Vamos lá. 1h15, que bom saber que você está com a gente no rádio e na televisão também. A partir de agora, a maior rede de comunicação do estado formada é a Difusora, unindo o Maranhão através da informação no rádio e também na TV. Na bancada comigo, Eduardo Ericeira, John Coutrin, Geisel Marques, o aniversariante do dia, e Kate Almeida. Daqui a pouquinho vai ter bolo aqui, suco de pitomba, que é facinho de fazer e rápido, de carambola também. Já aqui no nosso Jornal da Difusora, primeira edição, hein? Que bom saber que você está com a gente. Hoje é segunda-feira, está começando. Segunda-feira preguiçosa que só, né? Depois do feriado assim prolongado, depois de um tempo aí, uma parada, estamos aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. E que bom que a gente está junto outra vez. Você vai conferir no programa desta segunda, senador Roberto Rocha é alvo de inquérito. Deputado estadual Duarte Júnior faz críticas à bancada federal maranhense no Congresso Nacional, recebe uma enxurrada de comentários, falou o que quis, ouviu o que não quis, né? A gente vai ver o final dessa história, como é que ficou aqui no Jornal da Difusora, viu? Josimar de Maranhãozinho estreia na propaganda eleitoral gratuita do PL, apontando erros do governo Dino. PT, PCdoB e PV registram o Estatuto e o programa da Fé Brasil, a Federação Brasil da Esperança. Você vai saber os detalhes daqui a pouquinho. E após denúncias em série, ministro interino do MEC passa a ser o titular da pasta, agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Estamos juntos, unindo o Maranhão através da informação e você aí do outro lado, hein, acompanhando as principais notícias do dia, os bastidores da política, os corredores do poder, aquelas notinhas que saem aqui, né, aquelas informações que só a partir da manhã a imprensa vai divulgar, a gente já vai antecipando aqui para você. 989-9196-8622 é o telefone, é o WhatsApp para você participar. Hoje, Dona Kate recebendo sua mensagem, então hoje vai ter até o final de qualquer dia, nem que seja 2 minutos, mas vai ter para mandar o alô para o pessoal. E vai ter, depois dos parabéns aqui do nosso Geisel. 1h17, agora você ligado aqui no Jornal da Difusora, hein? E olha só, o vice-presidente Mourão, ele sorriu sobre possível investigação de torturas na ditadura. Aliás, o assunto rendeu aí no final de semana, né? Nós vamos a Brasília com a Raniele Veloso, sempre bem informada, atualizando a gente depois aí de comer vários ovos de Páscoa, né, Raniele? De volta com a gente aqui ao vivo nessa segunda. Agora é hora de malhar. Olá, Raniele, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Parabéns aí para o pessoal que está fazendo aniversário, tá? Se eu escutei que vai ter suco de pitomba, já quero. Ovos de Páscoa ainda tem na geladeira, graças a Deus, porque chocolate nunca é demais. E a academia, meu Deus, o sofrimento, mas a gente vai. Bom, olha, Adalberto, de fato rendeu muito, viu? Esses áudios que foram vazados na época da ditadura militar, que foram avaliados pelo historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Carlos, e que esses áudios foram vazados, né, no fim de semana pela jornalista Miriam Leitão, e, inclusive, o ministro do Superior Tribunal Militar, Valdemar Torres, ele diz, né, confessa em um dos áudios que, de fato, já estava acreditando nessas torturas. E hoje de manhã, né, de pessoas que eram torturadas na época da ditadura. E hoje pela manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele repercutiu esses áudios ali junto com a imprensa, né? A imprensa perguntou e ele, infelizmente, respondeu sorrindo. Ele disse que vai desenterrar os caras, foi essa expressão que ele utilizou. Vou, inclusive, botar aqui, abre aspas. Ele foi questionado, vice-presidente, isso deve ser apurado, esses áudios, essas torturas devem ser apuradas? E ele disse o seguinte, abre aspas, apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. E começa a sorrir. E logo em seguida ele continua, vai trazer os caras do túmulo de volta? Fecha aspas. Então, na opinião do vice-presidente, não tem nada o que investigar, porque eles já morreram, e isso faz parte da história do país. História essa que, de acordo com Hamilton Mourão, está no passado. Mas a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, presidida pelo senador Humberto, ele vai pedir, sim, esses áudios e eles vão adentrar nesse caso. Pode respingar ainda
sobre, inclusive, o governo, já que o presidente Jair Bolsonaro tem vários militares em posições privilegiadas no governo e ele já fez várias menções até o coronel Brilhante Ustra. Que situação, viu? Para essas e outras que a gente precisa muito de comissões, como, por exemplo, aquela Comissão da Verdade, né, que a OAB se envolveu, formada por vários juristas, especialistas, historiadores também, para a gente colocar no lugar devido à verdade dos fatos, né? Mas vamos em frente. Bom, após as denúncias que a gente acompanhou aqui, aquela série de denúncias no MEC, o ministro interino agora assumiu a pasta, Ranieri? Exatamente, Victor Godoy Veiga, ele foi nomeado agora como titular do Ministério da Educação. Ele ficou no lugar de Milton Ribeiro, que deixou a pasta após aquela série de denúncias de pedido de propina de pastores evangélicos a prefeitos, também preço de ônibus superfaturados, compra de kits de robótica no valor aí bem acima também no mercado. Então, depois dessa série de denúncias que ainda vão render bastante por aqui, alvo inclusive da Comissão de Educação e pode ser alvo de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que colocar outro nome que fosse indicado pelo Centrão, por exemplo, colocaria o governo em risco e a sua própria imagem, a avaliação do governo. Por isso, ele colocou Victor Godoy, que é um servidor de carreira, apesar dele ter sido secretário executivo de Milton Ribeiro e estar por dentro das denúncias, é um nome aí que pelo menos não tem essa ligação com o Centrão, apesar de que nos bastidores, já falei aqui para vocês, ele tem uma proximidade com Valdemar Costa Neto. O que eu ressalto para vocês, nesse momento, há uma disputa dentro do governo entre militares e o Centrão, que são aqueles partidos que sustentam o Bolsonaro aqui no Congresso. O Centrão queria mais espaço no Ministério da Educação, mas os militares estão vendo, nesse momento de fragilidade com essas denúncias do Ministério da Educação, a oportunidade de conseguir mais espaço no governo, espaço esse que tinha sido ali perdido. Mas agora que Walter Braga Neto, ele pode ser aí o vice de Bolsonaro para a campanha deste ano e outros militares estão ali ao lado do presidente, eles podem ali retomar o espaço que eles perderam com esses escândalos. Obrigado, Ranieri. Bom trabalho aí em Brasília. Até amanhã. Até amanhã. Ranieri Veloso falou ao vivo da Capital Federal, trazendo os principais destaques já do início dessa semana. Vamos juntos, 1h mais 22 minutos. Se fosse uma fábula, eu começaria solicitando o comentário dos meus colegas aqui, dizendo que era uma vez um deputado estadual que resolveu criticar os seus colegas da Câmara Alta, da Câmara Federal. Mas não é uma fábula, é uma história, é um acontecimento que de fato aconteceu. E aí eu vou pedir a ajuda dos meus colegas, apesar de que vários capítulos aconteceram, para a gente contar em partes aquilo que aconteceu no final de semana e repercutiu nas redes sociais. Começando com Eduardo Ericeira, o nome desse parlamentar que criticou a bancada maranhense generalizando, Eduardo Ericeira. Boa tarde. Pois é, Adalberto, foi o Duarte Júnior, respondendo a tua pergunta, deputado estadual Duarte Júnior aqui do estado do Maranhão. Boa tarde a você, Adalberto, você que nos acompanha também, a Kate, ao John. Boa tarde especial hoje para o nosso aniversariante aqui, o Geisael. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Adalberto, o deputado, claro, a Kate, o John e o Geisael vão complementar aqui, que são muitas informações, como você disse, mas só para explicar, inclusive, o pessoal que está ouvindo a gente no rádio, está aparecendo já o Twitter que ele fez, só para ler para o pessoal do rádio aqui e o pessoal da televisão que já está acompanhando. Onde estão, palavras do Duarte Júnior, deputado estadual, onde estão os recursos federais para a manutenção das BRs, rodovia federal, que é de responsabilidade, claro, do governo federal. No Maranhão, temos 18 deputados federais. Cada um tem em média de 30 a 50 milhões em emendas por ano. Mas todo esse recurso é usado para outra finalidade, uma acusação séria, inclusive. Grave, né? Grave, seríssima, grave. Diz que é desvio de recurso aí, no caso, né? Não é para se fazer o correto, né? Que seria para colaborar, por exemplo, com asfalto, enfim, com a infraestrutura dessas BRs. E finalizou dizendo assim, em 2023, essa história vai mudar. Só para explicar para o pessoal aqui rapidamente, antes de passar para os meus colegas, o deputado estadual Duarte Júnior, ele é pré-candidato a deputado federal. Então, já seria até uma certa antecipação isso que ele estaria falando. Depois ele foi pedir desculpa, mas é o seguinte, quem conhece o comportamento do deputado estadual Duarte Júnior, inclusive que convive com ele, que é colega dele na Assembleia Legislativa, sabe que o deputado Duarte, ele é um pouco ou até muito individualista.
ele não age muito pelo coletivo. E chama a atenção esse post que foi feito por ele, depois ele pediu desculpa, enfim, mas ele fez esse post, que ele não retirou nem os aliados, né? 18 deputados federais, a gente sabe que tem deputados que são da base aliada, que compõem, que ele também presta, né? Que também compõe com ele, né? Que é, no caso, a pré-candidatura aí do governador Carlos Brandão, do grupo do ex-governador Flávio Dino. Eu posso citar aqui, por exemplo, o deputado federal Márcio Gerri, o deputado federal Zé Carlos, o deputado federal Rubem Júnior, que são todos aí, o deputado federal Bira do Pidaré, que são todos aí ligados a esse mesmo grupo político. E ele não poupou nenhum deputado. Ele disse que são 18 deputados federais aqui pelo Maranhão, ele não poupou nenhum. E aí sim, o desdobramento disso, Adalberto, que você falou, foram vários deputados se manifestando. Uma clara, aí mais uma vez, uma clara observação que o deputado estadual Duarte Júnior é muito individualista, que ele não poupou nem os próprios aliados. Vamos começar então com a repercussão, a fala aí, a manifestação do deputado federal Márcio Gerri. Gesael, boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Obrigado pelos parabéns aí. Tamo junto. Boa tarde, pessoal de casa. Bem, primeiro eu gostaria, Eduardo, só de discordar de você em relação ao que quis dizer o deputado Duarte quando ele fala que os recursos que os deputados federais têm não são destinados, são usados para outras finalidades. Não acho nem que ele está citando desvios. Acho que o que ele quer dizer é que pode se destinar para a saúde, para a educação, mas para a estrada, não. Para a BR, não. E tem até razão em fazer a reclamação do deputado Duarte. Não tiro a razão dele, não, na cobrança. O problema aí é a forma como foi feita e com que intenção foi feita, e a última frase deixa claro, né? Que em 2023 isso vai mudar. A reação do deputado federal Márcio Gerri, coloca aí na tela para a gente, por favor, até porque o deputado federal Márcio Gerri esteve ao lado do Duarte Júnior na campanha de 2020, e ele disse: deputado Duarte, em ato de irresponsável oportunismo, faz acusação infundada a toda a bancada federal do Maranhão. Repudiu a insinuação acusatória de uso indevido de emendas parlamentares. Se ele sabe de uso indevido praticado por algum parlamentar, que dê nome e não faça acusação a todos. Então, de modo que este é o principal erro no tweet do deputado Duarte Júnior, porque generalizou, né? E da mesma forma como ele fez no pedido de desculpa que a gente vai ver a seguir. Então, eu tenho algo ainda a acrescentar sobre esse tema, mas eu vou abrir para os colegas e eu gostaria de depois falar a respeito do pedido de desculpa dele. Vamos lá, Kate, porque o Rubem Júnior também se manifestou sobre o assunto, né? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos meus colegas. De forma especial também fazer referência hoje ao Gesael em nome da bancada. Boa tarde a todos vocês que estão em casa acompanhando a gente no trabalho, então a caminho dele por meio da TV ou do rádio. Bom, eu preciso fazer uma referência aqui, Gesael, ao que o Eduardo Ericeira falou, porque foi tão leviana, né, essa postagem, essa informação dada, que, na verdade, o deputado Duarte, ele pega carona, né, só para você que está em casa entender, ele pega carona numa informação, meio que uma crítica que foi feita por uma pessoa em razão da precariedade das rodovias federais que cortam o Maranhão. E aí ele pega carona, de uma certa forma oportunista. Como aí, sempre é. Exatamente. E aí ele faz essa referência. E o post é muito claro, né? Se ele quisesse, né, fazer algum tipo de ponderação na colocação que ele afirma lá, ele teria colocado, né? Ele teria colocado lá entre parênteses, teria colocado algum recurso de linguagem para que ficasse, para que as pessoas pudessem entender, principalmente quem ele estava atingindo, no caso, os nobres deputados federais, né? Apesar da gente saber que essas emendas elas são destinadas para diversas áreas, ele sequer quis fazer referência a isso, né? Ele colocou generalizado nesse pacote exatamente essa interrogação, né? Aliás, nem foi uma interrogação, porque ele faz uma afirmação ali, né? E ele sempre se coloca, Kate, assim como se ele é o diferentão de todo mundo. Exatamente. Todo mundo está errado. Salvador da pátria. Eu estou certinho, eu sou o herói, todo mundo é vilão. Exatamente, é uma espécie de salvador da pátria. Claro que quando você tem uma afirmação como essa, ou os deputados, eles têm obrigação de levantar a voz, principalmente, né, num tom de defesa, né? Porque como é que você é atacado dessa forma e você não vai ter defesa, né? E aí foi o caso de diversos deputados, né? Eu vou citar aqui o Rubem Júnior, né? Deixa eu ver. Tá na tela. Tá na Rubem tela? Júnior, o Rubem Júnior e o Neto Evangelista. Deixa eu citar rapidamente aqui o Rubem Júnior, que, aliás,
Rubem Júnior já foi um alvo direto do próprio Duarte no tempo da campanha municipal, acho que todo mundo lembra inclusive, aqui, né? Inclusive envolvendo a família, né? Exatamente. Um ataque direto ao pai dele, enquanto o pai dele estava hospitalizado com Covid. Exatamente. Então, ele não foi poupado nem nesse momento. E agora, né, ele está no bojo dos deputados federais, então ele foi lá para responder. Ele disse o seguinte, que as emendas destinadas pelos meus mandatos foram para as mais diversas áreas, como saúde, educação, agricultura familiar, mulheres, transparência, PROCON também, né? Ou seja, PROCON, que há o feudo do Duarte no governo. Há algum tempo atrás era comandado por ele, agora pela esposa, Juventude e Igualdade Racial, né? Esse ano não terá emenda para a administração penitenciária. Aí ele diz, mais embaixo, sempre cobrei pela duplicação e melhorias da BR-135, fazendo ali uma meia-culpa, né? Inclusive o primeiro trecho duplicado no Campo de Peris, e foi inaugurado quando eu era coordenador da bancada. Isso quando ele fala que ainda estava no mandato, né? Neste link é possível encontrar um breve balanço da nossa atuação. Aí ele diz que recomenda, inclusive, a leitura. E ele diz ainda que é um erro se valer da tentativa de menosprezar o trabalho dos outros por viés meramente eleitoreiro. E o destaque, gente, não sei se vocês entenderam que essa situação toda aconteceu agora, né, nesses dias da Semana Santa, inclusive na Sexta-feira Santa. Ninguém poupou nem mesmo, né, o dia que deveria ser para outras reflexões, e aí o dia foi todo exclusivamente para esses comentários. O Neto Evangelista, deputado estadual, também saiu aí, né, numa certa fala, que ele diz o seguinte: estou adorando assistir de camarote alguns provarem do veneno que os próprios criaram no Maranhão. E aí, no caso, fazendo referência ao próprio Duarte, claro, né? Ainda não viram, foi nada. Oportunismo puro, palavra que a gente utilizou ainda há pouco. Boa sorte para vocês. Avisados foram. Só acho que alguns da bancada federal do Maranhão têm ajudado bastante o Estado. E, de fato, ele está correto, não está para generalizar, né? Ele deveria ter sido claro, como disse o Eduardo ainda há pouco, viu, Eduardo, fazendo a segunda referência a você. Recorde. Tá vendo? Recorde. Como disse aí o Eduardo, ele não poupou nem mesmo os seus, ou seja, os pares, né? Ele não poupou nem mesmo. Os aliados, o Bira do Pindaré do PSB, né, do partido dele, deputado federal ali, aliado, né? Não poupou o Rubem Júnior, não poupou os aliados do grupo dele, do grupo do governador Brandão e do ex-governador Flávio Dino, né? Atingiu de cheio eles, inclusive o Márcio Gerri foi o que acho que representou ali o grupo, foi o primeiro a se manifestar. E eu até concordo com o que o Eduardo falou, né, que quando ele fala de outras finalidades, dá para entender assim, como o próprio Eduardo colocou e o Márcio Gerri foi, porque a gente está vendo notícias aí todos os dias, daqui a pouco a gente vai falar inclusive do Roberto Rocha, sim, de desvio de emendas parlamentares, né? A gente tem visto isso todo dia, vindo à tona. Quando ele fala outra finalidade, ele poderia deixar claro também. Exatamente. Eu disse aqui, né? Colocar aí entre é o que você falou, é uma questão aqui de entendimento. Exatamente. Eu estou sendo otimista. Está sendo legal. Para não dizer que eu estou colocando palavras. Porque eles deixaram os parlamentares numa sinuca de bico. Deixaram. Se ele deu a entender... se ele teve a intenção de deixar dúbio ali exatamente para... Porque não seria surpresa alguma. Aliás, nenhuma atitude desse rapaz é surpresa. Dele ser egoísta, dele não poupar ninguém, dele ser dissimulado. Para mim, nenhuma atitude desse rapaz é surpresa. Aliás, nem o pedido de desculpas é uma surpresa. A gente vai colocar o pedido de desculpa dele? E aí, por favor. O próprio Josmar Maranhãozinho também, que está sendo alvo dessa investigação de emendas parlamentares, foi o deputado que apoiou o Duarte na eleição passada. A gente também pode esquecer isso, a né? sobrinha do deputado Josimar era vice de Duarte. Exatamente. Agora, John, só para enaltecer sua fala rapidamente, é bom que a gente pontue para quem está em casa, a gente está falando de um membro, né, deste grupo que foi formado, que sequer poupou os seus próprios e levantou, né, porque é claro, ele disse que no Maranhão nós temos 18 deputados federais, cada um tem, em média, 30 a 50 milhões em emendas por ano, mas todo esse recurso é usado para outra finalidade. Isso aqui é fala, está escrito, vai ficar para a eternidade. Então, assim, não poupou absolutamente ninguém. Então, você vê que é uma individualidade, você se pergunta, meu Deus, está fazendo parte do mesmo grupo, para onde é que vai esse grupo então, hein? É bom o John ter citado o Josimar, porque eu me lembro que até na época que a Polícia Federal montou escuta e câmeras no escritório de Josimar de Maranhãozinho, apareceu inclusive um momento em que há um diálogo de destinação de dinheiro, que seria supostamente dinheiro de Caixa 2, para a campanha do Duarte Júnior em São Luís em 2020.
Ou seja, nem nesse momento ele se manifestou. Sim. Porque oportunista como esse rapaz, ele só se aproveita daquilo que lhe trará bônus. O que traz ônus, de jeito nenhum. E olha que o Josimar pegou ele no colo na campanha de 2020. Verdade. Nós vamos então agora colocar aí o deputado pedindo desculpas. Aliás, tem um amigo que fala isso, né? Que depois que inventaram a palavra desculpa, todo mundo fala o que quer, faz o que quer e depois tenta se redimir. Está na tela, então. Errei. Em caixa alta, a indignação me fez cometer um erro ao generalizar a atuação da bancada federal do Maranhão. Temos muitos deputados federais sérios e combativos. Nossa. A eles tentarei me juntar humildemente, para lutar pela melhoria da situação de nossas rodovias federais. Mais uma vez, ele é genérico. Temos muitos. Quem são os muitos? Ou seja, é uma forma covarde, inclusive de pedir desculpa. Aliás, esse pedido de desculpa, eu até tuitei isso, é um pedido de desculpa comum aos canalhas. Por quê? Um canalha não pede desculpas pelo erro que cometeu, mas pede desculpas por causa da repercussão. E outra coisa, nem acho que estava errado ao criticar a postura dos deputados federais. Acho que o erro foi generalizar, de fato. Agora, se estava tão seguro, tão certo da crítica que fez, por que voltar atrás? Só voltar atrás por quê? Por causa da repercussão. A preocupação não é com o erro que tenha sido ou não cometido. A preocupação é com a sua própria imagem. Isso é típico do pedido de desculpa feito por canalhas. Ele, na verdade, ele pediu desculpa porque levou um puxão de orelha. Isso é que é fato. Deve ter levado um puxão de orelha aí do grupo. O próprio Márcio Gerri, que é presidente do partido, é um dos líderes aí dentro da campanha do grupo. Foi o primeiro a tuitar e, com certeza, certamente foi por conta disso. Está no mandato, né, Eduardo? É bom que se diga, está no mandato, precisa dar conta daquilo que exatamente está destinando. Não só ele, como os outros 17, né? E aproveitou para se colocar mais uma vez como pré-candidato. Nesse ano, vou me juntar a eles, a esse grupo. Já se colocando também. No próximo isso vai mudar. Isso vai mudar em 2013, porque o herói está chegando. Salvador Todos os outros são vilões. O herói, o salvador. Mas olha, o que eu acho mais impressionante é que esse tipo de comportamento, esse tipo de gente tem vida longeva na política, porque as pessoas elas estão carentes de heróis, carentes de salvadores da pátria. Não importam quão canalhas eles sejam, basta ter o discurso certo, basta ter as palavras certas no momento certo. E esse rapaz sabe fazer isso muito bem, tanto que é só observar o gado que o defende na rede social. Outra coisa triste, Adalberto, por exemplo, são aqueles políticos que não pensam no mandato. Eles já se colocam, por exemplo, eleito vereador, já pensa em ser prefeito, eleito deputado estadual, já pensa em ser governador, deputado federal. O Duarte Júnior é deputado estadual, ele poderia muito bem cobrar, por exemplo, a situação de uma MA, uma rodovia estadual, por ser deputado estadual. Mas ele está pensando nas BRs. Ele pode até cobrar as BRs, é um direito deles, mas nem deputado federal ele é. Ele é pré-candidato a deputado federal. Mas por que não coloca a sua prepotência, já se acha eleito. Por quê? Porque em 2023 isso vai mudar. Agora, eu acho que o deputado Duarte deveria ser um deputado independente, né? Acho que ficaria mais fácil para ele. Ele não participar de grupo nenhum, né? Se aquele deputado totalmente orçário, né? Independente, ficaria mais à vontade para fazer as críticas que ele faz, não é? Como o Eduardo colocou, o Gisele Kate também. Poderia fazer isso, né? Nem grupo A, nem grupo B, ficaria ali como candidato mais independente. Mas não é isso, né? Ele faz parte de um grupo político, tem liderança e tem que... O grupo do PROCON. É o grupo que ele faz parte. O grupo político ele não tirou nenhum deputado. Não tirou, pois é. Até os apoiadores históricos desse grupo, que ele entrou outro dia, tem gente aí que está caminhando com esse grupo faz anos. Inclusive saiu do grupo por conta de certos comportamentos dele mesmo. Vale lembrar, na última eleição para a prefeitura, não houve, não se juntaram todos ali quando foi o próprio Duarte Júnior contra o Eduardo Brade, rachou, muito por conta desse tipo de atitude dele. Não citou nem mesmo os que se manifestaram, Eduardo, com relação a essa afirmação que ele deu, ou seja, nota genérica, você percebe que essas palavras foram muito bem elaboradas para poder dar essa nota, né, de pedido de desculpas. A gente vai gerar com os nossos assuntos aqui, só lembrando que o deputado tem um repertório enorme aí, se quisesse, inclusive, cumprir o seu papel na Assembleia Legislativa em relação às críticas que bem pontuou o Eduardo aqui, quanto às rodovias estaduais. Você que está assistindo a gente sabe a situação, e aqui na própria Difusora a gente tem mostrado uma série de reportagens mostrando, nesse período que agora que chegou de chuva, mas antes, inclusive, a situação das nossas estradas em situação deplorável, lamentável mesmo, situação bastante difícil, né? 1h mais 39 minutos, 1h39. Antes de ir para o intervalo, a gente tem mais um assunto aqui na nossa pauta, John Coutrin, porque o senador Roberto Rocha é alvo de inquérito.
Adalberto, o ministro Lewandowski acabou incluindo o senador Roberto Rocha como alvo naquelas investigações de desvios de emendas parlamentares. A gente lembra aí que houve uma operação da Polícia Federal ali nos escritórios relacionados a Josma Maranhãozinho, né, e outros deputados também aqui do Maranhão. E ali foi encontrado um vasto material, inclusive foi apreendido celulares. Não é? E nessas conversas de celulares foi identificado conversas que envolvem até um certo empresário aqui do Maranhão, né, chamado Pacovan, e nessas conversas do Pacovan com um ex-prefeito do Maranhão, e nessa conversa foi ali enviada uma planilha em que consta o nome de cidades, de valores e o nome do senador Roberto Rocha como beneficiário e supostamente desvios de emendas parlamentares. Então os valores lá, tudinho. E aí, por conta disso tudo, a Procuradoria-Geral da República também indicou que fosse investigado o senador Roberto Rocha e o ministro do STF acabou entendendo por colocá-lo, né, também, incluí-lo nessas investigações. Então, o senador ontem até emitiu uma nota dizendo que nunca soube disso. Né, a gente tem, inclusive, aqui a resposta, a gente vai colocar. Foi notificado. Não, mas o Serra do Alberto, independente disso tudo, é que essa questão de emendas parlamentares aí vai dar muito pano para manga aqui no Maranhão, viu? Cada dia a gente descobre deputados, né, novos nomes ali incluídos nessas investigações e sabe que é um escândalo de nível nacional, já foi repercutido na imprensa nacional. Inclusive a matéria, a denúncia envolvendo Roberto Rocha foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, né? Então são investigações sérias aí que envolvem parlamentares do Maranhão. E isso aí tudo com dinheiro, segundo as denúncias, seriam dinheiros de emendas parlamentares enviados para os municípios através de empresas de fachadas, não é? Eram beneficiados, tirado esse dinheiro, não é? E beneficiados os políticos. Então, isso aí ainda vai prosseguir essa investigação e muito mais coisa ainda vem por aí, porque foi, aí como nós dissemos, né, a Polícia Federal investigou por um bom tempo e fez apreensões importantes, material importante que pode aí, né, trazer novas informações acerca do caso. A nota é grande do senador falando sobre o caso, mas ele começa afirmando que os atos apurados não dizem respeito à atuação dele como parlamentar. Diz que trata-se de ilações, fala que é vago, é impreciso essa afirmação, informa que não teve conhecimento oficial sobre o fato e encerra dizendo que aguarda sereno que o desfecho das apurações constate o que todo Maranhão sabe, segundo ele, sobre a retidão da vida dele como político e cidadão. Essa é a resposta do senador Roberto Rocha. Portanto, a gente também aqui já colocou na tela a resposta do senador. A gente vai continuar acompanhando. 1h e mais 42 minutos. E olha só, eu tenho uma super dica para você que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro aqui na capital maranhense. É o Centro Automotivo Papaléguas. E eles têm um recado para vocês. Sabe por que você pode confiar no Centro Automotivo Papaléguas para deixar o seu veículo? Porque só aqui você encontra todos os serviços em um só lugar. Tem mecânica em geral, revisão, funilaria, pintura e muito mais. Aqui o trabalho é de confiança, já são 25 anos de tradição em São Luís e com o menor preço do mercado. Venha nos visitar. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivo. Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha, em frente ao Banco do Brasil. Muito bom, né, gente? E olha, você sabe o que é o melhor? O preço, hein? Que é o menor da cidade. É isso mesmo, o menor preço da cidade. Você acompanhando aqui o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. O endereço está na tela aí, ó. O endereço está na tela para você do Papaléguas. Aliás, nesse horário, está todo mundo assistindo a gente. Lá está o endereço na tela aí, ó. Avenida Senador Vitorino Freire, lá no bairro da Areinha, próximo ao Banco do Brasil. Nesse horário, em especial, eles acompanham todos os dias, né? Em especial, nesse horário aqui, o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, hein? Então, visita aí no endereço que está na tela aparecendo, ou então você chama no Zap Léguas. Vou dar o número do Zap Légua para você, que não deu tempo de pegar e anotar. É o 98-8888, é o 988830411. Vou repetir, 98 é o DDD, né? 988830411, Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos, tá bom? Bom, a seguir a gente tem as notícias do interior do estado, a gente vai fazer um giro em Caxias, em Imperatriz, trazer mais detalhes, notícias dos bastidores da política aqui com os nossos comentaristas já, depois do intervalo. Um instantinho só, hein?
1h47, já voltamos aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição e vamos juntos até as 2h18 da tarde de hoje com muita informação para você, hein? Olha só, da bancada você já viu Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida, apesar de que ainda agora mandaram um alô para cá e excluíram alguém da bancada, né? Não vou dizer quem foi, excluíram aqui, ficou tristinho aqui nosso colega excluído. Manda alô para todo mundo, que aquele não precisa mandar alô para mim, não precisa, para mim não precisa, mas na bancada não esquece ninguém não, pelo amor de Deus, tá bom? 1h mais 48, 1h48. E hoje é aniversário do Gesael, para você que está assistindo a gente, tá bom? Não é o da Kate. 1h48. Vamos lá. Olha só, você está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. É isso mesmo. Compre pelo site e receba, sabe aonde? Na sua casa. E o frete é grátis para toda a ilha. Eu disse para toda a ilha, hein? Vai lá conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, que é 98 98428 4649. A Zayo Informática, sabe onde é que fica? Na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. A gente vai agora para Imperatriz, vamos à região Tocantina, porque por lá, depois de 2 anos, foi lançada a programação. Uma data importante no calendário aí da Igreja Católica, no caso Corpus Christi. Não é isso, Marcelo Júnior? Boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem ouve e assiste o Jornal da Difusora. É isso sim, após aí as celebrações da Páscoa, agora a Diocese de Imperatriz já prepara a programação do Corpus Christi 2022. O lançamento, inclusive, aconteceu hoje pela manhã em uma entrevista coletiva bastante concorrida. Esta celebração de Corpus Christi aqui na cidade de Imperatriz, mais uma vez será diferenciada e com as atividades ocorrendo nas paróquias da cidade em razão da pandemia da Covid-19, mas com a redução de índices de casos da doença, a Diocese já decidiu que procissões e também as missas campais serão retomadas após 2 anos aqui na cidade. Vale lembrar, Adalberto, que em anos anteriores à pandemia, a celebração de Corpus Christi aqui em Imperatriz acontecia no estádio Frei Epifânio da Abadia e reunia quase 15 mil pessoas, sendo considerada uma das maiores do Brasil. A gente conversou com o bispo aqui de Imperatriz, Dom Wilson Basso, que falou a respeito do lançamento do Corpus Christi desse ano. A cidade de Imperatriz vai ser totalmente tomada pelas procissões de Corpus Christi nas 16 paróquias e em todas as paróquias das outras cidades. Então é a grande novidade desse ano. Esse ano tem procissão de Corpus Christi em todas as paróquias, atendendo o nosso povo de Imperatriz e região. Então é isso, grande expectativa então para o Corpus Christi 2022 aqui na cidade de Imperatriz e como a gente já destacou, depois de 2 anos em razão da pandemia, atividades como as procissões e também as missas campais sendo novamente realizada para a alegria dos fiéis que estavam com saudade de poder participar desse momento religioso. Adalberto, eu volto com você. Obrigado, Marcelo. Bom jornal para vocês aí daqui a pouco. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Difusora em sua primeira edição lá em Imperatriz, em Caxias também. Aliás, por falar em Caxias, a 4ª edição do projeto Samuzinho vai ser lançado hoje em Caxias e a Franciane vai explicar para a gente a importância desse projeto. Vai dar mais detalhes para a gente agora ao vivo. Franciane, bom começo de semana para vocês aí em Caxias. Oi, Adalberto, boa tarde para você, a todos da bancada e, claro, para quem está em casa nos acompanhando. Exatamente, a gente inicia a semana já falando em ação. É que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, realiza daqui a pouquinho, às 16 horas, o lançamento da 4ª turma do projeto Samuzinho, hoje, segunda-feira, no auditório da Escola Leôncio Alves de Araújo, no bairro Campo de Belém. Olha, o projeto Samuzinho é voltado para os estudantes das escolas públicas municipais, visando conscientizá-los quanto aos prejuízos e riscos de brincadeiras como os trotes,
tanto para o SAMU quanto para a população caxiense. Este ano, nesta edição, o projeto será desenvolvido nas escolas Paulo Marinho, Belmiro de Paiva, Marcelo Tadeu e também Jovem Tales. Portanto, às 16 horas de hoje, daqui a pouquinho, será então o lançamento de mais uma edição do projeto SAMUzinho. Adalberto. Obrigado, Francine, pelas informações aí de Caxias, região dos Cocais, com a gente ao vivo também. 1h mais 53 minutos. Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em Imperatriz será implantado o Centro de Reabilitação para pessoas com fibromialgia. Além da cidade, São Luís e Presidente Dutra devem ser contempladas com um centro que vai funcionar em parceria entre os governos estadual e municipal. O Centro de Reabilitação do município de Imperatriz terá uma equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. A implantação do centro na atenção básica de Imperatriz vai ao encontro da política já desenvolvida pelo município de expandir os serviços de saúde ofertados. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. Até a próxima edição do nosso Municípios em Foco. Já já nós vamos girar com os nossos comentaristas, trazendo mais informações dos bastidores da política para você que nos acompanha no rádio e também na TV. Olha aí que óculos bonito do nosso aniversariante, rapaz. Nós levamos aqui 30 programas para conseguir mostrar esse óculos. Conseguimos no dia do aniversário. A data de hoje é significativa porque a Covid deixa de ser a maior causa de morte do Brasil. Os detalhes agora com Ciro Mineiro ao vivo. Olá, Ciro. Boa tarde para você. Traz essa boa notícia. É isso mesmo, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio, em especial a Geisael, que está completando mais um ano de vida, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Depois de 2 anos, a gente sempre mostrando todas as consequências da Covid-19, principalmente aqui no nosso estado. A Covid deixou de ser a principal causa de morte no Brasil em março de 2022. Desde março de 2022, na verdade. A doença tinha voltado a liderar o ranking em janeiro e fevereiro desse ano. Subiu em janeiro, impulsionada aí pela variante Ômicron, que é uma variante muito transmissível, do coronavírus. Com o arrefecimento da nova onda, ficou na 7ª posição entre os males que mais mataram os brasileiros no mês de março desse ano. É importante a gente destacar, Adalberto, que desde que a pandemia começou, o coronavírus só não foi a principal causa de mortes, a maior causa de mortes, em 5 meses. É importante também a gente destacar que, de acordo com essa pesquisa, de acordo com esse levantamento, em março de 2021, quando o país passava pela pior fase da pandemia, as mortes por Covid dispararam e se deslocaram das outras causas. No 3º mês do ano passado, a Covid matou mais de 80 mil pessoas e 8 vezes o que mataram as isquemias do coração, como, por exemplo, o infarto, tipicamente as maiores causas de mortalidade nos últimos anos. Em janeiro de 2022, doenças isquêmicas do coração, como o AVC, doenças do coração e também outros males como o AVC e outras doenças circulatórias apareceram depois da Covid-19 no ranking. Foram as principais causas de morte em janeiro nos últimos 5 anos. O mesmo aconteceu no mês de fevereiro desse ano, mês que também teve quantidade muito grande de casos e mortalidades por conta aí da variante Ômicron. É importante a gente destacar, Adalberto, que as principais causas de morte em março foram isquemias do coração, doenças do cérebro, outras doenças cardiovasculares, doenças nas vias respiratórias inferiores, causa mal definida. Apareceram também na frente da Covid-19 o diabetes e em 7º lugar, em março desse ano, é que a Covid-19 apareceu como uma das doenças que mais causou a morte de pessoas em todo o Brasil. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, viu, Ciro? Ótima semana para você também. 1h mais 58 minutos, 1h58. E o ministro da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária no Brasil. Alguns cientistas criticaram esse anúncio,
por causa da Covid, mas o ministro garantiu que as políticas públicas vão ser mantidas em relação a esse cuidado aí no tempo de pandemia. Vamos ouvir o ministro Queiroga. A ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ninguém ficará para trás. Desejo a todos uma feliz Páscoa e Deus abençoe o nosso Brasil. O que vocês acham aí? Tem gente já afirmando que as opiniões estão divididas em relação ao assunto, né? Que está cedo demais ainda para se fazer esse tipo de anúncio, que tem que ter base científica para ser tomado, né? Que nos países sérios é assim que funciona. Mas olha só, vamos lá. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela ainda não reavaliou a situação mundial global, mas já disse que os países em seus territórios podem decidir baseados aí nas suas avaliações, no que diz respeito à questão da transmissão do vírus, etc. E o que significa, na prática, do ponto de vista legal, normativo, administrativo para o Brasil, essa decretação de fim da situação de emergência? O Ministério da Saúde estima que mais de 2.000 normas que foram adotadas por causa da situação de emergência, elas vão deixar de valer em todo o Brasil. Como, por exemplo, eu vou citar aqui algo que é tido como mais importante: a compra de medicamentos e insumos sem licitação. Então, quem estava fazendo farra com compras desse tipo sem licitação, dentro de mais alguns dias, de 30 a 90 dias, que é o prazo que vai dar para todo mundo se readequar novamente, não vai mais poder ser feito compra pelos estados e pelos municípios dessa forma, de medicamentos e insumos sem licitação. Então, essa é alguma das consequências que se darão a partir do momento em que nós não estamos mais numa situação de emergência. De fato, nós temos diminuído muito o número de casos, mortes, enfim. Acho que, ok, tudo bem, sem baixar a guarda, acho que já é possível, sim, avançar dessa forma, até porque a própria OMS, ela deixou isso franqueado aos países. Só para concluir rapidamente, Adalberto, justamente isso aí que o Geisel falou é importante por conta dessa farra de dinheiro público que aconteceu e que a Polícia Federal investiga ainda em muitos estados brasileiros. Enfim, mas só me preocupa essa questão é importante também essa medida por conta aí dessa compra sem licitação, de forma emergencial, ainda vai demorar de 30 a 90 dias, como o Geisel bem colocou aqui. Só me preocupa essa questão de nomenclatura. O governo federal estava doido para dizer que não está tendo mais pandemia, que a pandemia acabou. Só me preocupa ter que ter um certo cuidado, e isso aí eu peço até a consciência da população que nos ouve aí, que nos assiste também, que eu acho que tem que partir de cada um de nós, né? Saber qual o momento exato. Não dá para dizer os governos, nenhum governo, nem o brasileiro, nem qualquer outro governo pode dizer assim, a pandemia acabou, porque isso é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser avaliada. Estava vendo Xangai, por exemplo, na China, que foi onde surgiu, que já estava vários dias sem caso, teve agora um pequeno surto, uma elevação do número de casos lá, para você ver como essa questão do vírus é algo delicado. Então, só para as pessoas continuarem tendo consciência, vacinar, provavelmente a vacinação vai ter que acontecer durante todo o ano. Então, quando você diz, quando o ministro da Saúde, que é a maior autoridade sanitária, pelo menos colocada no cargo, diz que, e de fato a situação está bem mais tranquila, mas é preciso muito cuidado, é um vírus que circula. Eu lembro que ainda na segunda onda, a gente estava enfrentando agora a última onda, que se eu não me engano é a terceira onda aí, na segunda ainda a gente estava dizendo que a pandemia tinha acabado, a pandemia foi embora, e, enfim, o próprio presidente da República chegou a falar isso. E deu no que deu. Outros casos ainda com o surgimento de uma nova variante, então tem que se ter muito cuidado, muita cautela em relação a isso, que não é para dizer, não é da boca para fora que se acaba com uma pandemia, são com ações concretas. E espero que continue, óbvio. Vamos em frente, são 2 horas e mais 2 minutos, 2:02. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar sobre a federação do PT com o PCdoB e o PV. Pois é, tem detalhes dessa federação que a gente quer tratar depois do intervalo. E olha, tem deputado estadual oferecendo celular de última geração nas redes sociais, hein? E ainda, vamos falar aqui também sobre pré-candidato ao governo do estado, que já está reclamando, dizendo, estão copiando o meu plano de governo. Quem será esse pré-candidato, hein? Depois do intervalo a gente fala para você. Toma só um suco de carambola com laranja e volta com a gente.
Já voltamos, 2 horas e mais 6 minutos ao vivo. Vamos até as 2h18 hoje com a informação aqui dos nossos colegas da bancada, Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida também, para você ficar bem informado, hein? E olha só, você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. Vamos lá. ITBI e registro grátis, condições especiais, facilidades no seu financiamento, além de área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Vai, chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, hein? 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar, o empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. São 2 horas e mais 8 minutos, 2h08, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Um abraço especial aos amigos do rádio, vai longe essa Difusora FM, vou te falar, viu? Ligando o Maranhão inteiro através da informação, a nossa Difusora FM. Um abraço aos nossos amigos locutores lá, ao Cleitinho, coordenador da rádio, toda a equipe da Difusora FM aí, show de bola, hein? Fique ligado aqui na programação da Difusora FM, tá bom? Olha, o deputado federal e pré-candidato ao Palácio dos Leões, Josimar Maranhãozinho, estreou na propaganda partidária gratuita do Partido Liberal, Kate Almeida. Estreou com vontade, viu? Estreou já fazendo críticas, né, à gestão do Flávio Dino, disse inclusive aí, na verdade, o que acontece, né? A propaganda, ela versa sobre uma família que aparece lá, relatando a falta de emprego, relatando também a falta de renda, né, que o Estado não proporciona e sobre serem vítimas da fome, né? Fala do desemprego. E aí o Josimar entra com uma fala que é a seguinte, ele diz: são realidades como essa que nos entristece profundamente. O Maranhão precisa de um olhar mais humano, o Maranhão precisa exatamente disso. Vamos juntos, nós do PL temos esse olhar. Vamos juntos tirar o Maranhão do vermelho, disse o pré-candidato aí ao governo, Josimar de Maranhãozinho. Inclusive faz uma referência ali às cores vermelhas também, né? No próprio vídeo, fazendo aquela, remetendo, né, à questão comunista, Sim. né? E aí a gente sabe que isso é muito forte. E também não é escondido, não é diferente a opinião do Josimar de Maranhãozinho quando ele segue fazendo as críticas, né? Fazia essa crítica, apontando aí esse combate exatamente à pobreza, que é um dos viés, né? Que todos eles, na verdade, já vêm mostrando, mas nessa propaganda aí eleitoral partidária, ele faz exatamente essa referência, né? Mostrando a família, dizendo como é que pode se tirar, então, o Estado dessa pobreza, né? Que se findou. Mas ele faz essa crítica, fazendo referência aí à gestão do Flávio Dino, mas também a continuidade do governo agora, né, do Carlos Brandão, porque a gente sabe que os números eles não mudaram, apesar, né, do governo ter mudado, né, de gestão agora, mas infelizmente os números são os mesmos e nos últimos 7 anos o Estado vem, infelizmente, acumulando os piores índices possíveis e claro que a fome, a pobreza, o desemprego estão disparadamente na frente. E como eu disse ainda há pouco, Adalberto, me parece que esse vai ser o grande viés de todos os pré-candidatos, né? Porque também o Simplício Araújo, que é pré-candidato ao governo do Estado, ele tem ventilado aí nas redes sociais que estão copiando e colando o plano de governo dele, né? Ele disse que já tem esse plano de governo que também versa sobre o combate à pobreza e que, aliás, é importante que se diga que o Simplício Araújo, ele fez parte, né? Até outro dia desses, do governo Flávio Dino. Então, se ele sabe muito bem falar sobre a pobreza, porque ele certamente sabe que esses índices, eles são verdadeiros, né? Muito mais do que isso, a gente sabe das famílias
sofrem aí dia após dia. Mas é forte as afirmações que o Simplício faz nas redes sociais, quando ele diz que a turma lá está copiando e colando. E aí eu lembrei, viu, Geisael? Eu lembrei que quem vivia dizendo isso era... Um certo pré-candidato, né? Era um certo... Aliás, já candidato, né? Candidato já. Era, me corrija se eu estiver errado, por favor. A prefeitura, né? Primeiro lê para o pessoal o que o Simplício escreveu na rede social. O Simplício diz o seguinte: nessa pré-campanha o que mais funciona é o copia e cola por parte dos meus adversários. Só que não vai colar, viu? Porque eu estou provando que as falas originais são minhas. Copiar o que eu falo é fácil, difícil é saber fazer. E aí tem aqui, pessoal que está no rádio, uma postagem, né, que eu acabei de falar, e tem ali, né, os cardzinhos que ele colocou. Tem pré-candidato por aí que copia o que eu digo, mas não sabem fazer o que eu faço. E aí, imediatamente, eu lembrei do meu amigo, do meu colega Geisael, que na sua campanha, né, a Prefeitura de São Luís, falava uma frase parecida, para não dizer igual, hein, Geisael? Bem lembrado. Cópia por cópia, então, o Simplício está copiando o que eu dizia, então. Porque eu dizia que os adversários me copiavam, e é verdade. E o Simplício, então, agora está me copiando. Simplício, então, não reclame da cópia dos outros, porque você está me copiando também no que eu dizia, Simplício. Um grande abraço ao Simplício. Mas o interessante, a gente está brincando aqui, mas o interessante é que o Simplício saiu com essa nas redes sociais, mas não deixou claro, né? Ele deixou ali de forma subliminar, jogou exatamente. E aí a gente sabe quem são os pré-candidatos postos aí, né? O primeiro a sair com um plano de governo foi o senador Everton, né? Foi o primeiro a sair. Então, já tem o seu plano de governo por ali. Agora, o Carlos Brandão, será que ele está fazendo essa referência aí ao que ele já conhece, né? Até porque fez parte dessa gestão? Bom, ficou no ar, né? Faltou ele explicar isso aí. A questão do copiar, tem que copiar e fazer. Se for coisa boa realmente, né? Desde que faça, né? Se for coisa boa, tem problema não tomara copiar. Que seja real. Tomara que seja real. Eu não vejo problema nenhum copiar, desde que faça, né? Pronto. A população quer resultado. Se copiar uma ideia boa e colocar em prática, a ideia não é de ninguém. Assim, ninguém precisa ser dono da ideia para si. O bom é que seja dono de uma ideia para servir o povo, para colocar em prática para a população. Então, se a ideia for alcançável. boa... E que seja alcançável, pelo amor de Deus, não vamos inventar nada. Né, cuidado com aquelas ideias mirabolantes, acabei de me lembrar aqui de umas promessas aí feitas lá em 2020, que pelo amor de Deus. Nesse período agora. É isso que eu ia falar, não só uma boa ideia, mas fique preparado você que está, né, agora produzindo aí essa... Né, se comprometendo com essas ideias, você vai ter que explicar por quê, como fazer. Mas vou fazer assim, mas vai fazer como? Como é que você vai chegar a essa... como disse a Kate aqui, muitas propostas são feitas às vezes sem saber, e aí depois você volta atrás. Não, pensando bem, eu vou reduzir esse número aqui, eu vou mudar, eu vou alterar. Então, pense logo nisso, vou fazer, né? Mas como vou fazer? Mas agora eu conserto. E não vai prometer de ficar dando nenhum recurso sem saber fazer o cálculo primeiro, para saber de onde é que vai tirar esse recurso. Pronto, também, né? Aí é que está a diferença entre quem tem a ideia original e de quem apenas copia o que eu estou dizendo. Porque às vezes quem tem a ideia original já tem pelo menos ali um escopo de como quer fazer, de como vai fazer. O outro copia só porque vê que é boa, às vezes não sabe como fazer, né? Não tem... vê que a ideia é boa, eu também vou dizer isso. É preciso saber como aplicar a ideia, né? 2 horas... O Eduardo falou em ideia mirabolante, me lembro de um candidato aí que é a governo, acho que foi a governo, se não me engano, prometeu fazer uma ponte daqui na Baixada, né? Maior que a ponte de Rio-Niterói. Nunca saiu, né? A ponte... Foi de Beckmão, não? A de Beckmão demorou tanto. Foi o mesmo que prometeu despoluir a Lagoa da Agência com uma gotinha mágica. Prometeu fazer também uma Torre Eiffel. Eu estou em cima da hora, a gente vai fazer um TBT aqui na quinta-feira dessas promessas terminal de integração que não foram cumpridas. 2 horas e mais 15 minutos ou ideias mirabolantes, né? Gente, a Direção Nacional do PT, PCdoB e PV, eles registraram hoje o Estatuto e o Programa da Federação Brasil da Esperança, chamado Fé Brasil. Quem tem mais detalhes é o Ciro Mineiro. As direções nacionais do PT, do PCdoB e do PV registraram nesta segunda-feira o Estatuto e o Programa da Federação Brasil da Esperança. Os documentos foram aprovados em reunião neste domingo. A Assembleia Geral da Federação, órgão máximo de deliberação, será composta por 60 membros, sendo 9 vagas distribuídas igualmente, ou seja,
3 por partido, e 51 distribuídas na proporção dos votos obtidos por cada partido nas eleições para a Câmara de Deputados de 2018. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de 3/4 de seus membros. Na composição da Assembleia Geral, cada partido terá de indicar, no mínimo, 30% de mulheres e, no mínimo, 20% respeitando o critério étnico-racial. A Comissão Executiva Nacional da Federação terá 18 membros. Os presidentes de cada um dos partidos são membros natos da comissão e as outras 15 vagas seguirão a proporção dos votos obtidos também na eleição para a Câmara de Deputados de 2018. A primeira presidente da Federação Brasil será a deputada Gleisi Hoffmann, do PT. A segunda vice-presidente é a Luciana Santos, que pertence ao PCdoB. E o segundo vice-presidente é o José Luiz Pena, filiado ao PV. O mandato é de 1 ano, com rodízio entre os presidentes de cada um dos partidos, podendo haver recondução caso ocorra decisão unânime. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. A gente está encerrando aqui o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Infelizmente, com a notícia lamentável, morreu na noite de sábado aqui na capital o técnico operacional Heraldo Lima, de 60 anos. Profissional dedicado, Heraldo exerceu as funções de repórter cinematográfico, editor de vídeo e editor de TV, com passagem brilhante aqui na TV Difusora e outras emissoras de televisão do estado do Maranhão e ainda do Amapá. Recentemente, ele era responsável técnico na TV Assembleia, sendo referência profissional em sua área. O enterro foi realizado hoje. Lamentamos aí a morte do colega Heraldo. Nosso carinho, nossa solidariedade a toda a família. Amanhã nós voltamos.